Muito bom dia, boa tarde, boa noite, horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Bem-vindos aqui a mais uma live de segunda-feira e hoje vamos estar aqui a falar sobre um tema muito importante, que é o perdão. E eu pouco antes de começar esta live estava aqui a pensar em que se calhar eu vou... Bom dia! Em que se calhar eu vou deixar esta live salva mesmo no meu perfil, porque acho que é um tema importante. De ser salvo e de ser guardado e de ser ouvido e de ser escutado, e que muitas vezes é uma dificuldade para muitas pessoas esta questão do perdão. E bom dia, eu vou deixar aqui que a live, que as pessoas comecem a receber notificação que já estou aqui em live. E vou já começar aqui a abordar um bocadinho o tema. E este tema ele surgiu-me, acho que há cerca de 2 semanas, até inclusive numa consulta. E eu acho que é mega importante, porque é normal que ao longo da nossa vida vão acontecendo situações que nos vão magoando, que vão mexendo connosco, de pessoas, da própria vida que vai acontecendo, e que muitas vezes nós acabamos por guardar certas coisas dentro de nós que nos impedem de avançar, que nos impedem de ir, que nos impedem de conseguir seguir em frente. E isso está aqui muito relacionado com a parte do perdão. E está aqui relacionado com a parte de eu conseguir perceber de que eu não tenho culpa daquilo que aconteceu, mas eu posso escolher não continuar a carregar esse peso comigo. Eu posso escolher não continuar a carregar esse peso nos meus ombros. E uma das coisas que eu vou falar aqui hoje é como quando nós não liberamos este perdão, quando nós não tomamos a decisão aqui de perdoar, porque uma das coisas que eu também vou abordar é que o perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção, o perdão é literalmente uma decisão, em que eu decido: ok, eu não vou mais carregar este peso que eu estou a carregar. Eu inclusive eu pedi-vos para vocês, bom dia, eu pedi para vocês me definirem o que é que vocês entendem como perdão, e várias pessoas aqui colaboraram, dezenas de definições. Eu juntei aqui algumas que eu quero abordar, porque eu vou trazer aquilo que vocês me deram. Porque algo que eu tenho vindo a perceber é que a dificuldade em nós perdoarmos e em nós conseguirmos muitas vezes seguir em frente com coisas que aconteceram na nossa vida, o problema não é o perdoar em si, o problema é a forma como eu olho para o perdão. A maneira como eu olho para ele, a forma como eu defino o que é perdão, é aquilo que me vai ajudar a conseguir perdoar ou a não conseguir perdoar, e muitas vezes passar a minha vida agarrada a coisas, aprisionada a coisas que, eu já não posso mudar aquilo que aconteceu, mas eu posso escolher seguir daqui para a frente com a minha vida mais leve. E atenção que eu sei que não é uma decisão fácil, porque eu também sou um ser humano, estou aqui no papel de psicóloga, estou aqui no papel de profissional, mas eu também sou um ser humano. Eu própria também já tive que perdoar certas coisas na minha vida, e eu própria já passei por momentos em que era muito difícil conseguir perdoar, e eu reconhecia: neste momento eu não consigo perdoar esta situação. Eu sei que eu vou ter que perdoar, porque só assim é que eu vou conseguir seguir em frente, mas eu neste momento ainda não estou pronta. Então eu vou deixar isto aqui a marinar mais um bocadinho, eu vou deixar esta situação aqui a afetar-me mais um bocadinho, que eu sabia que aquilo me estava a afetar, mas eu ainda não estou pronta para perdoar. Então dê-me um tempo, dá-me um timing, vida, psicóloga, dá-me um timing, que eu ainda não estou pronta para lidar com esta situação. Mas eu tinha perfeita consciência que seria impossível eu conseguir seguir em frente, que aquilo não me afetasse mais. Olá, bom dia. Que ele não me afetasse mais, era impossível se eu não perdoasse. Okay? Se eu não decidisse, ok, isto aconteceu, eu não mereci isto que aconteceu, a culpa não foi minha disto ter acontecido, mas eu escolho abrir mão disto. Porque enquanto nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos a segurar um peso, é como se nós estivéssemos a segurar um... isto é a melhor definição que eu já ouvi de perdão, que é como se eu estivesse a beber veneno e à espera que a outra pessoa morra. É literalmente isto, porque muitas vezes é porque alguém me magoou, alguém teve uma atitude para comigo que foi mega injusta, e eu fico ali, com aquele rancor, com aquela mágoa. Eu é que estou ali com aquele sentimento. Às vezes a outra pessoa já se esqueceu, outra pessoa já nem se lembra daquilo que aconteceu, outra pessoa já está nem aí para aquilo que me fez, mas eu ainda estou ali a alimentar aquele sentimento, Inclusive existem pessoas que guardam mágoa, que guardam ressentimentos, que guardam rancor de pessoas que já morreram. Então imagina uma pessoa que já morreu, já não tem como mudar aquilo que aconteceu, mas ainda existe ali aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de ressentimento. E atenção que
perdoar em nenhum momento em que eu orientar alguém é muito difícil. É um mega desafio. Por isso é que eu disse logo desde o início que provavelmente esta live não vai ficar só salva 24 horas. Provavelmente esta live vai ficar aqui no perfil, porque eu sei que é um tema que é sensível, que é difícil e depois, dependendo da situação, é mais difícil ainda, porque existem situações mais traumáticas, existem situações que nos marcam mais e que é mais difícil perdoar. Mas, eu tenho que acrescentar aqui este mas, porque apesar de ser difícil, não é impossível. E este mas vem exatamente para te dizer que pode ser difícil, mas com a paciência, com a ressignificação, com a mudar a forma como olho para o perdão, pode ajudar. E principalmente tomar uma decisão. Porque, mais uma vez, eu não posso ficar à espera de me sentir bem para perdoar, sentir vontade de perdoar. Foi muito engraçado que... Bom dia, Graciete, bom dia. Muito engraçado que a pessoa com quem eu estava a trabalhar este tema, que me inspirou a trazer esta live, foi muito engraçado porque eu depois enviei um exercício para aqui trabalhar a questão do perdão. E eu no enunciado do exercício eu coloquei lá: quem é que tu queres perdoar? E ela disse: Petra, eu nem sequer fiz o exercício, porque a partir do momento que tu me perguntas quem é que tu queres perdoar, a minha resposta é ninguém. Porque eu querer, eu não quero perdoar ninguém, eu não quero perdoar isto que aconteceu, eu não quero perdoar esta pessoa, eu não quero perdoar este grupo de pessoas, eu não quero perdoar. Eu disse: ok, já percebi, então vamos mudar isto para quem é que tu tens que perdoar. Porque, apesar de eu não gostar da palavra tens que, porque ela implica uma obrigação, gente, eu sou obrigada a fazer isto, mas não, eu faço aquilo que eu quero. Aqui no perdão muitas vezes não é aquilo que nós queremos, porque nós não queremos. O ser humano por natureza, ele não quer perdoar. O ser humano por natureza, ele vive de vingança. A nossa natureza humana é assim uma natureza às vezes um bocadinho complicada de lidar. Então alguém faz, nós queremos devolver na mesma moeda, nós queremos dar o troco, nós queremos fazer exatamente aquilo que a outra pessoa nos fez. E eu reparei agora que eu não coloquei aqui o fixado, coisa. Nós queremos dar na mesma moeda, nós queremos fazer exatamente aquilo que a outra pessoa nos fez. Então, nós não temos uma natureza natural de perdoar. Não é a nossa natureza normal. Nossa natureza normal é de vingança. A nossa natureza normal é de tu fizeste, então eu vou-te fazer a mesma coisa, eu vou-te fazer sofrer como tu fizeste sofrer. Mas isso não nos ajuda propriamente. Isso não faz com que nós realmente venhamos a conseguir ter uma vida leve. Se eu quero ter uma vida leve, se eu quero ter uma vida mais intencional, mais conectada comigo, eu vou ter que perdoar. E isto aqui é mesmo uma obrigação, se assim eu posso dizer. Podes não querer, mas vais ter que. E muitas vezes quando eu começo a acompanhar pessoas, tem aqui situações em que dá logo para perceber que está aqui agarrada a algo que já aconteceu há muito tempo. Eu digo sempre, tu podes ainda não estar preparado para tratar deste tema, tu podes ainda não estar preparado para abordar este assunto, tu podes ainda não estar preparado para perdoar isto, mas um dia nós vamos ter que passar por aí. E eu também dou sempre abertura do género, às vezes nós não estamos prontos para falar sobre certos assuntos. Olha, se algum momento eu te fizer uma pergunta ou tocar num assunto que tu ainda não estás preparado para tocar, está tudo certo. Tu dizes: Petra, eu não quero falar sobre isso, não estou preparado para tocar nesse assunto, e está tudo bem, amigos na mesma. Mas vai chegar um dia em que nós vamos ter que tocar aí. Porque só assim é que eu consigo realmente seguir em frente. Senão eu vou estar sempre agarrada a uma coisa que só me vai estar a puxar para trás, ok? Então, eu começando aqui a falar sobre o perdão em si, ok? Que estava aqui a introduzir o tema. Eu escrevi aqui algumas coisas porque também trouxe para aqui as definições que vocês me deram para abordarmos estas definições. Bom dia, Irina, que vieste aí de um fim de semana espetacular. Vou aqui começar a falar que há 3 coisas ao longo da nossa vida que nós precisamos de perdoar. Ok? 3 coisas. A primeira coisa é aquela que é mais fácil e aquela que é a mais normal, não é? Mais fácil não é fácil, não é? Aquela que está mais à vista de toda a gente, que é perdoar os outros. Ok? Perdoar os outros que nos magoaram, perdoar os outros que tiveram uma atitude que nós não gostámos, perdoar os outros que... Depois tens de me contar como é que foi esse fim de semana, Irina. Perdoar os outros. Ou então faz um post com os principais insights, que assim contribuis aqui para o pessoal todo. Perdoar os outros por algo que eles fizeram que nos magoou. Perdoar os outros por não ter correspondido às nossas expectativas, perdoar os outros que às vezes nos fizeram passar por uma situação traumática, perdoar os outros porque não deram aquilo que nós estávamos à espera, perdoar os outros porque falaram mal de nós, falaram mal connosco. Enfim, existem tantos motivos para nós termos rancor, ressentimento, mágoa, raiva das outras pessoas, e nós, muitas vezes, vamos ter que perdoar.
as outras pessoas ao longo do nosso caminho. É impossível um ser humano nascer, viver e morrer sem que alguém faça algo contra ele. Okay? Então, ao longo do nosso processo, ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada, esse é o primeiro fator assim que nós vamos ter que perdoar. É os outros. Já vou falar mais sobre isto. Mas quero dizer primeiro os três. Primeiramente, nós vamos ter que perdoar os outros. Em segundo lugar, nós vamos ter que nos perdoar a nós. Porque eu também já vi várias pessoas que até conseguem perdoar os outros, perdoar certas situações que aconteceram, mas não se conseguem perdoar a eles mesmos porque muitas vezes sentem-se culpados por se terem colocado em certas situações. Muitas vezes sentem-se culpados por terem praticado determinados atos. Muitas vezes sentem-se culpados por não terem dado conta de certas situações antes. Pois, como é que eu não dei conta disto antes? Como é que eu me permiti ficar nesta situação? Como é que eu me permiti chegar a este ponto? Que raiva que eu tenho de mim. Eu não me consigo perdoar por aquilo que eu fiz. Eu não me consigo perdoar por aquilo que aconteceu. Eu não me consigo perdoar por aquilo que eu permiti que acontecesse. Eu não me consigo perdoar. E muitas vezes nós carregamos este peso contra nós próprios. E a maioria das pessoas nem tem consciência de que aquilo que está a atrasar a sua vida e impedir esta pessoa de mudar algo, de conseguir transformar algo na sua vida, de conseguir trabalhar em si, é o facto de ela não se conseguir perdoar. Até pode ser claro para ela como a água que ela tem mágoa de alguém, que ela não está a conseguir perdoar o outro, mas ela não consegue perceber que ela também não está a conseguir perdoar a si, por ter permitido que certas coisas acontecessem. Então este auto-perdão, inclusive, é ainda mais forte... Sorry, me só beber água. Este auto-perdão, inclusive, é ainda mais forte e necessário do que o perdão aos outros. Porque eu até posso perdoar as coisas que vão acontecendo. Mas, se eu não me perdoar a mim, como é que eu vou conseguir conviver comigo? E isto muitas vezes também está na base de uma falta de amor próprio. Porque tu só amas as pessoas incondicionalmente se tu estiveres em paz com elas, não é? Se houver ali um sentimento de mágoa, se houver ali um sentimento de ressentimento, é muito mais difícil. Então às vezes tu também não consegues melhorar a relação que tu tens contigo porque existe alguma coisa que tu ainda te culpas. Existe alguma coisa que tu ainda não te conseguiste perdoar. Existe alguma coisa que volta e meia ainda vem à tua cabeça e tu ainda sentes... Como é que eu permiti que isto acontecesse? Como é que eu deixei que isto acontecesse? Como é que eu me coloquei nesta situação? Como é que eu não dei conta disto antes? Eu sou mesmo burro. Eu sou mesmo burra. E tu ficas ali a punir-te, a punir-te, a punir-te e a punir-te. E isso mostra que tu não te estás a conseguir perdoar. E o auto-perdão também é necessário. Tu percebes que tu fizeste o melhor que podias, com aquilo que tu tinhas, que na altura foi que te pareceu melhor. Mas, poças, como é que tu vais ficar a culpar por uma coisa que tu fizeste durante a tua vida inteira? Vais ficar a culpar por causa disso. E mais uma vez, eu vou repetir, não é fácil. É um processo muito desafiador. Dependendo ainda por cima das situações, é um processo muito desafiador. Mas eu preciso entender, eu preciso de me perdoar a mim também. Os outros, mas a mim também. Então o que é que se calhar tu ainda te tens culpado até hoje? Tu ainda carregas aí um peso nas tuas costas. E tu sentes, cada vez que tu te lembras dessa situação, eu não devia ter feito isto assim, eu não devia ter feito isto assado. E tu podes ter este pensamento, mas no sentido, eu não devia ter feito isto assim, mas da próxima vez eu vou fazer melhor. Ou então, podes pensar desta forma, mas ficar aí a punir-te, a castigar-te, a castigar-te e a relembrar-te. E isto até inclusivamente também traz um sentimento de que tu não mereces. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter sucesso, eu não mereço A, B ou C, ou seja, coisas boas. Nós temos aquela sensação de não merecimento por causa das coisas que nós nos culpamos e por causa do perdão que nós ainda não nos demos. Então esse não merecimento ele arrasta-se para o resto da nossa vida e nós, de forma inconsciente, acabamos por sabotar a nossa própria mudança, acabamos por sabotar o nosso próprio sucesso, seja o que sucesso for para vocês, para cada pessoa, acabamos por sabotar a nossa jornada porque temos aquela sensação de que não, eu não mereço porque eu fiz isto, eu não mereço porque eu sou culpado disto, eu não mereço porque eu culpo-me ainda por causa da A, B ou C. Então tu tens aquela sensação de que não mereces ser feliz e tu acabas por sabotar a tua própria felicidade. Isto acontece de uma forma tão inconsciente que nós não damos conta. Nós só vemos os frutos da árvore, mas não vemos a raiz. E a raiz talvez seja esta falta de perdão que tu não te consegues dar. Que tu não consegues abrir mão do teu passado. Ainda não consegues abrir mão do teu passado. Ainda não te conseguiste perdoar. Não é que tu não consegues. Ainda. Porque é possível.
Então, 3 coisas. Primeiramente, os outros que nós precisamos de perdoar. Em segundo lugar, nós, que devia até estar em primeiro porque é mais importante. E em terceiro lugar, a vida. Nós também precisamos de perdoar a vida, porque quantas pessoas é que não ficam com raiva, com mágoa, com ressentimento, e a vida fez-me isto, a vida fez com que eu tivesse esta situação, as situações e o país e a economia e o universo e o que for, e Deus colocou-me nesta situação e estou com raiva da vida, estou com raiva, e são aquelas pessoas que são ranzinzas, nem se reclamam e estão sempre ali, não conseguem ainda ter uma perspectiva mais positiva diante das coisas, e nem que seja uma perspectiva simplesmente mais realista, mas estão ali sempre numa vertente muito negativa, numa vertente de reclamar, numa vertente de ver tudo dark à sua volta, de ver tudo cinzento, de ver tudo escuro, como se não houvesse solução para as coisas, e não conseguem desgrudar daquela perspectiva mais fechada, mas não é porque não querem, não é porque não têm capacidades, é porque estão com mágoa da vida, estão com raiva da vida, porque a vida foi injusta para mim, e depois isto traz também um sentimento de comparação, e gente, eu vou falando sobre este tema e eu penso em imensas ramificações na minha cabeça, porque a falta de auto-perdão traz a falta de amor próprio, traz a falta de autoestima, traz o não conseguir evoluir a certas coisas, traz a falta de merecimento, ou seja, uma crença de que eu não mereço. Aqui, o problema que vem de eu não conseguir perdoar a vida, traz aqui constantemente a reclamar esta posição de vítima diante da vida, de que eu não consigo, comigo não funciona, só dá para os outros, e para os outros a vida é justa, para mim não é, e a vida fez-me isto, e a vida fez-me aquilo, e a vida colocou-me nesta situação. Porquê? Porque eu estou com raiva da vida. Estou com raiva das coisas que aconteceram. Mas, mais uma vez, quando nós colocamos o peso e o foco em coisas que aconteceu, que a vida fez com que acontecesse, a vida foi injusta, aconteceram coisas que eu não merecia, aconteceram coisas que eu não estava à espera, eu fiz tudo bem, fiz tudo certo, mas mesmo assim as coisas não resultaram, as coisas não aconteceram, mas aconteceram para outro, porque é que não aconteceram para mim? E nós começamos a alimentar esta raiva pela vida, e isto faz-nos ter todos os dias uma postura de como se nós estivéssemos pesados, sabem? Até a nossa fisiologia, fisionomia, até nossa postura mostra, nós estamos pesados, estamos ali com uma raiva encarcerada que nós não conseguimos largar. Então esta raiva diante da vida, eu também estou a colocar o foco numa coisa que eu já não posso mudar, numa coisa que eu não posso controlar. Já havia visto assim, Pedro. E é mesmo. Não sentias um peso. Mas parece que me está ali com um peso. Está super carregada. Mas, eu não consigo controlar aquilo. Já aconteceu. E em todas estas situações, quando eu estou com mágoa dos outros, eu não consigo perdoar os outros. Quando eu estou mágoa de mim, eu não me consigo perdoar a mim. Quando eu estou com mágoa da vida, eu não consigo perdoar a vida. Eu estou a colocar o foco todo em coisas que eu não posso controlar e que eu não posso mudar. Vocês têm noção do quão injusto isto é? Para ti. Do quão injusto isto é para cada um de nós. Eu estar a colocar o meu foco e a minha energia numa coisa que eu já não consigo mudar. Mas Petra, aquela pessoa magoou-me imenso, aquela pessoa fez coisas que não devia ter feito. Eu não merecia aquilo que aquela pessoa fez e quem ficou magoada fui eu. Quem ficou prejudicada fui eu. Eu entendo que tu não merecias aquilo que aconteceu, tu não merecias aquilo que aquela pessoa te fez, tu não merecias que a vida fosse injusta contigo, mas aconteceu. Não tem como, por muita raiva que tu tenhas, por muita mágoa que tu alimentes, não tem como voltar ao passado e mudar aquilo que aconteceu. A única coisa que eu posso escolher fazer hoje, e atenção que é uma escolha, vou reforçar, não é um sentimento, não é uma emoção. Eu não sinto vontade de perdoar. Eu não sinto vontade de abrir mão daquilo que aconteceu. Eu escolho por mim, pelo meu bem-estar, pela minha saúde mental. Porque sou eu que acordo todos os dias a pensar nisso. Sou eu que cada vez que toco no assunto o meu coração treme. Sou eu que cada vez que falam-se no nome dessa pessoa eu fico com raiva e apetece-me esganar aquela pessoa, literalmente. Então é um peso que eu é que estou a carregar. Isso é injusto para mim. Quando eu fico com esse rancor eu sinto a minha alma pesada demais. Sem dúvida. E é mesmo um peso que nós carregamos. Quando decidi perdoar algumas pessoas senti a leveza. E foi fácil perdoar? Gente, não é fácil. Já disseram aqui que não é fácil perdoar.
É uma das coisas mais difíceis ao longo do nosso processo de mudança, ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Perdoar o outro é mais sobre nós, é mais sobre nós próprios, exatamente, do que pelo outro. É libertador, sem dúvida. Então, quando tu perdoas, tu não estás a fazer uma coisa para beneficiar o outro, estás a fazer algo para te beneficiar a ti. Eu vou agora entrar aqui nas definições que me deram. Mais uma vez, houve alguém que me inspirou a falar sobre este tema e estávamos a falar sobre perdão numa consulta e eu até tenho aqui escrito que a forma não é fácil, mas é necessário, sem dúvida. Nós não conseguimos perdoar por causa da forma como nós olhamos para o perdão. E eu cheguei a esta conclusão, né? Pode ser um dos motivos, porque eu perguntei a esta pessoa que estávamos a falar sobre a história de vida dela, o seu está aqui no início do processo terapêutico, ela citou-me uma situação que ela não consegue perdoar, uma pessoa que ela não consegue perdoar, e eu perguntei, o que é que significa para ti o perdão? E a pessoa respondeu-me assim, perdão é como se eu estivesse a premiar a outra pessoa. Então a forma como ela definiu o perdão é, quando eu perdoo alguém, é como se eu estivesse a dar um prémio a essa pessoa. Então é claro que eu não vou perdoar, porque essa pessoa não merece o perdão. E eu daí para disse, ok, vamos parar um bocadinho. Eu vou pedir que tu vás ao Google agora e que tu escrevas perdão, definição. E vai ver qual é que é a definição de perdão. Vai ver o que realmente é perdão. Porque enquanto tu olhas para o perdão como se tu estivesse a premiar a outra pessoa, gente, é claro que tu nunca vais perdoar. Porque eu não quero dar um prémio a uma pessoa que me magoou. Eu não quero dar um prémio a uma pessoa que me fez mal. Então, se na minha cabeça a definição de perdão é como se eu estivesse a premiar a pessoa que me fez mal, eu nunca vou perdoar. Porque aquela pessoa não merece nada. Atenção, não merece, às vezes não merece mesmo. Há situações em que, não mereces nada. E atenção, que perdoar não é esquecer, nem é permitir que a outra pessoa continue na tua vida. Muitas vezes perdoar é, eu perdoo-te por mim, porque eu não mereço carregar este peso, e vai em paz. Não tenho nada contra ti. Está tudo certo. Estás perdoado, mas vai em paz. Eu não quero que tu faças parte da minha vida. Dependendo de cada situação, não é? Porque às vezes foi simplesmente um erro. Isto aqui é muito de caso a caso, mas neste caso, a pessoa não quer ter outra pessoa na vida dela, mas continua ali a alimentar um rancor e uma mágoa por coisas que aconteceram há anos atrás, porque na cabeça dela, perdão é premiar o outro. Perdão é dar algo bom ao outro. Não. Tu, quando perdoas, estás-te a premiar a ti. Porque eu não mereço carregar um peso, eu não mereço carregar uma nuvem negra sobre a minha vida por causa de algo que outra pessoa fez. Por causa de algo que foi escolha do outro, que foi decisão do outro. E também posso trazer isto para o auto-perdão, que eu não mereço carregar um peso por causa de uma decisão que eu tomei lá atrás, por causa de algo que eu fiz lá atrás, uma escolha que eu fiz lá atrás, porque eu só tinha aqueles recursos, eu só tinha aquelas ferramentas, eu só tinha aquele conhecimento, eu não sabia melhor. Se eu soubesse, a típica frase, né? Se eu soubesse aquilo que eu sei hoje, eu jamais teria feito isto, mas não sabias. Tu não sabias aquilo que tu sabes hoje. E por isso, naquele momento, aquela pareceu-te a melhor decisão. Ou se calhar tu até já tinhas algum conhecimento, mas por algum motivo tu tomaste aquela decisão. Mas não te culpes constantemente por uma decisão que te pareceu mais acertada naquele momento, ou que se calhar foi a vida que te obrigou naquele momento a tomar aquela decisão. Ou continuar a culpar uma situação que aconteceu. Alguma coisa que, a vida decidiu que naquele dia aquilo ia acontecer. Mas não vou continuar a carregar um peso para alguma coisa que eu não posso ir lá e não posso mudar. Então, voltando aqui à definição que esta pessoa me deu, perdoar não é dar um prémio ao outro, é dar um prémio a ti. É tu amares-te a ti. É tu decidires hoje, porque se existe aqui alguém que me está a ouvir, seja aqui ao vivo, seja na gravação, seja onde tu estiveres, seja no Spotify, seja onde tu me estiveres a ouvir, neste momento, a ver, se tu hoje ainda carregas aí algum peso na tua alma, no teu coração, na tua mente, aonde for, tu podes escolher começar a perdoar a partir de hoje, porque o perdão muitas vezes também é um processo. Há pessoas que no momento em que decidem perdoar, é uma decisão irreversível, eu decido perdoar esta situação, eu decido perdoar esta pessoa, eu decido perdoar-me a mim. Mas
Por vezes é um processo em que tu vais ter que... Há um exercício que nós fazemos muito em terapia, que é a carta do perdão. Tu vais ter que escrever aquela carta 1500 vezes até tu conseguires... Ok, eu agora já falo sobre esta situação, eu agora já escrevo sobre esta situação e já não me afeta tanto como me afetava há um tempo atrás. Ok, eu já estou a conseguir lidar melhor com esta situação, alguma coisa aqui a nível interno já está a acontecer. É certo o que disseste, tive mesmo que escolher perdoar e ser feliz. Perdoei com raiva e choros. Não é fácil, mas é que é uma escolha, é uma decisão. E ainda que seja feita com muita dor, mais vale essa dor do perdão do que tu passares a tua vida para sempre com dor por causa do rancor, da mágoa e do ressentimento e de um peso que não é teu para carregar. Tu conseguiste libertar disso. E depois teve aqui outras definições que vocês me deram, que é exatamente isto. E que eu vou pegar em cada um para ir reforçando aquilo que nós estamos a falar aqui agora. O que é perdoar? Perdoar é lembrar sem dor. 2 pessoas disseram isto. Lembrar sem dor, lembrar do que foi sem dor. E há uma definição que eu gosto muito de perdão, que é... Imagina que neste momento eu faço aqui um corte, ok? Eu faço um corte na minha mão. E pode ser um corte pequeno ou pode ser um corte maior. Ela vai sangrar. Dependendo da ferida, posso conseguir sarar isto em casa. Se for uma grande ferida, posso ter que ir ao hospital, dar aqui alguns pontos na minha mão. Ou seja, vai haver aqui uma ferida, vai haver alguma coisa que me vai marcar. E perdão não é que a ferida vai desaparecer. Não, a ferida desapareceu por completo. Olha, aconteceu uma situação que eu própria que me coloquei lá, então eu fico com mágoa de mim. Que alguém me cometeu algum mal contra mim, eu fico com mágoa dessa pessoa. Que a vida foi injusta comigo, eu fico com raiva, eu fico com mágoa da vida. E eu fico com uma marca aqui na minha mão. Essa marca, ela nunca vai desaparecer. Perdoar não é que, uau, esta marca desapareceu da minha vida. Não. Perdoar é... A marca estava aqui, ela deitou muito sangue, ela doeu. Durante um tempo, quando eu passava a mão assim em cima, ela doía-me. Mas vai chegar um dia em que esta marca que está aqui é uma cicatriz. Esta marca continua aqui, esta marca faz parte de quem eu sou. Provavelmente quando as pessoas virem que eu tenho uma marca na mão, elas vão perguntar: Petra, o que é que te aconteceu? Tens aí uma marca? Aconteceu-te alguma coisa? É de nascença? Magoaste quando eras criança? As pessoas vão perguntar o que é que esta marca significa. Mas quando eu passo a mão em cima, ela já não dói. É uma cicatriz. Mas a marca fica. Quando existe alguma situação em relacionamentos, por exemplo, em que existe ali uma situação de traição, existe ali uma situação... Pode ser ultrapassado. Mas a marca fica, gente. Aquela marca fica. A história pode continuar. Eu posso escolher ficar naquele relacionamento, e que eu falo relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, porque traição não é simplesmente relacionamentos amorosos. Eu posso escolher manter aquela pessoa na minha vida, mas aquela marca vai ficar lá. Mas quando é que eu sei que eu perdoei? Quando eu passo a mão em cima, quando eu falo sobre o assunto, quando eu toco no assunto e não dói. Eu sinto que aquilo está ali, mas não dói. Eu não esqueci que aquilo aconteceu, mas não dói. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é exatamente como o Pedro disse aqui. Perdoar é deixar a ferida virar cicatriz. A ferida fecha. E é possível esta ferida fechar com tempo, com paciência. Quanto maior a ferida, mais paciência é necessária. Quanto maior a ferida, mais tratamento é necessário. Há situações que se calhar tu naquele momento decides perdoar, decides seguir em frente e já está. Há outras que tu precisas ter mais paciência contigo, também não precisas ter tanta pressa. Não, tenho que perdoar rápido, não. Tenho paciência contigo porque há feridas que são mais abertas. Há feridas que às vezes são na cara, ou seja, que estão num sítio mais visível, porque marcou mais. Há outras que é em sítios que é na perna. Eu estou a usar aqui esta analogia, mas para tu entenderes que cada ferida acaba por nos atingir de determinada forma. E dependendo do local da ferida, dependendo da profundidade da ferida, dependendo do tamanho da ferida, pode demorar mais tempo. Mas não quer dizer que seja impossível ela cicatrizar. Uma perna partida também cicatriza. Mas também se for um buraquinho aqui na mão, também precisa de tempo para cicatrizar. Mas pode passar simplesmente a ser uma cicatriz. E não tem que ser sempre que tu tocas, dói. Se calhar dói neste momento. Mas se tu entras no processo de sarar essa ferida, não vai doer mais. E todos nós temos marcas, a nossa vida é feita de marcas. Eu, Petra, sou resultado também das coisas más que me aconteceram. E aqui não estou a dizer que sou grata às coisas más que me aconteceram, porque, gente, não.
Às vezes eu preferia que elas não tivessem acontecido. Mas se elas também moldaram quem eu sou hoje, óbvio. Porque eu não sei se seria a pessoa que sou hoje que não tivessem acontecido certas coisas ao longo do meu processo. Então perdoei, está tudo certo. Há coisas que preferia que não tivessem acontecido. Mas não sei se seria a pessoa que sou hoje se eu não tivesse sido obrigada a perdoar certas situações, porque isso, de certa forma, moldou em mim mais paciência, moldou em mim mais resiliência, moldou em mim mais empatia, moldou em mim características que eu consegui desenvolver por ser obrigada a perdoar certas coisas. E por que eu digo que eu sou obrigada? Porque eu não quero viver com um peso que não é meu para carregar. Não quero. Então eu obrigo-me. Até posso ficar ali uma semana, 2 semanas. Já fiquei mais tempo, já fiquei 1 ano. Acho que foi o máximo de tempo que eu me permiti ali ficar a ruminar uma situação. Mas depois esquece, eu não quero estar, cada vez que falam sobre isto, o meu coração fica pesado, eu sinto-me pesada, até o meu rosto fica mais pesado. Não, eu vou perdoar esta situação. Eu vou deixar ir. Ok? E aqui, continuando, a minha ferida foi na alma. Passou 5 anos e dói muito, mas esta live veio no momento certo. Obrigada. Ainda bem, Cláudia. E eu entendo que às vezes a ferida é profunda. Okay? A ferida pode ser aqui ou pode ser mega profunda. E quanto mais profunda, mais tempo pode demorar. Mas é tu ganhas a consciência de que é uma decisão e tu podes todos os dias decidir perdoar porque tu não mereces. Atenção, tu fazes isto por ti, tu fazes isto para ti porque tu não mereces, tu não estás a dar um prémio a ninguém. Não é a outra pessoa que está a ser beneficiada, és tu. Estás a ser beneficiada. Então, quando tu todos os dias tu acordas e tu escolhes, eu hoje escolho perdoar porque eu mereço ser livre. E tu todos os dias fazes esta escolha, tu entras no processo de conseguir ser livre desse sentimento, ser livre dessa mágoa, ser livre desse rancor, desse peso. E teve outras definições, só comecei aqui pela primeira. Uma outra definição que deram, uma segunda oportunidade, saber que um ato não define a pessoa. E aqui, cada caso é um caso. Existem situações em que nós, eu vou dar uma segunda oportunidade porque tu erraste, todos nós erramos, todos nós somos humanos, todos nós falhamos, ok? Todos nós não correspondemos às expectativas de alguém, todos nós dizemos uma palavra maldita, temos uma ação que não devíamos ter, tomamos uma decisão que não devíamos tomar, então todos nós erramos. E aqui uma coisa é, a pessoa errou, okay? Um erro não define a pessoa, eu vou dar uma segunda oportunidade e vamos continuar, ou então, tu já erraste de uma forma consecutiva, eu já vi que isto faz parte de ti, eu não compacto dos mesmos valores com os teus, sei que cada um para o seu lado, mas eu perdoo-te. Eu simplesmente entendo que tu não combinas comigo e que eu não quero que tu faças parte da minha vida. E isto serve para familiares, serve para amizades, serve para relacionamentos amorosos, serve para tudo. Às vezes nós pensamos só que é relacionamentos amorosos, não, às vezes é uma amizade, às vezes é um relacionamento familiar, gente. Ok, eu percebo que tu cometeste um erro. Está tudo bem, estás perdoado, vamos continuar aqui together, juntos. Agora, quando cometes erros várias vezes consecutivas e eu percebo que é porque realmente não queres mudar e os meus valores não compactuam com os teus, eu perdoo-te, mas cada um segue a sua vida. Então também pode passar por este processo, dar uma segunda oportunidade a alguém, porque toda a gente erra e toda a gente falha. Ok? Manda-me... Olha, alguém escreveu, que há bocadinho eu vi aqui que... tiram algo aqui até foi aqui uma Tuana, mestre, quantas vezes devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes. Não, há um versículo na Bíblia que diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Às vezes dá vontade de fazer a conta e dizer, já perdoei todas, já perdoei 70 vezes 7. Mas alguém aqui disse que há um mandamento, não é? Perdoar uns aos outros. Ressignificar. E aqui, independentemente da religião, a maioria das pessoas conhece a oração do Pai Nosso, não é? Perdoa-me da mesma forma que eu perdoo aqueles que me magoaram. Quantas vezes é que nós não rezamos ou não oramos o Pai Nosso, não é? Perdoa-me da mesma forma que eu perdoo aqueles que me magoaram, mas muitas vezes nós não estamos a perdoar aqueles que nos magoaram, não é? Mas é um mandamento, ressignificar. E ressignificar aqui tem muitas vezes a ver com nós olharmos para a nossa história, nós olhamos para as situações mais negativas que nos aconteceram, nós olhamos para as situações que nos marcaram mais de uma forma profunda e negativa e nós conseguimos ressignificar aquela situação, nós conseguimos olhar para aquela situação de uma forma diferente. E com isto nós não estamos a amenizar a dor, não estamos a dizer que aquilo não nos magoou, não estamos a dizer que aquilo não nos impactou, não estamos a dizer que aquilo não nos atingiu, simplesmente estamos a escolher olhar para aquilo de uma forma diferente, de maneira que eu consiga seguir em frente sem que aquilo seja um peso para mim. Então aqui a parte da ressignificação também é um dos maiores desafios.
olhar para situações que nos magoaram muito, para situações que nos marcaram, e nós escolhermos olhar para aquilo de uma forma diferente para conseguirmos seguir em frente. Mas também é necessário a ausência de culpa ou de dor, cicatriz. Ou seja, aqui também pessoas que usaram este termo da cicatriz. A ausência de culpa ou de dor. É exatamente isto, porque eu passo a mão e aquilo já não dói. Crer que o outro pode continuar na nossa vida, mas o que fez não nos afeta. E eu posso dizer que houve situações que eu perdoei e que eu não quis que a pessoa continuasse na minha vida, que as pessoas continuassem na minha vida, está tudo certo, mas estão perdoados. Falando sobre isso, não sinto nenhuma raiva, o coração não pesa. Eu vou ter as pessoas que eu perdoei, ok, eu perdoo-te e dou, como disseram aqui, dou-te uma segunda oportunidade. Para algumas pessoas foi a terceira ou a quarta, mas está tudo certo, fez-me sentido dar essa oportunidade. E crer que o outro pode continuar na nossa vida, mas o que fez não nos afeta, ou seja, que aquela pessoa continua na minha vida. Inclusive, alguns são contexto familiar, mas o que tu fizeste não me afeta. Eu percebo que naquela altura aquilo fez-te sentido agir assim, e epá, eu é que escolhi perdoar e está tudo certo. Outra, não, está aqui, olha, houve 3 aqui que eu coloquei no grito, e esta foi uma delas. Não engolir esse veneno que só nos faz mal a nós próprios e nos prejudica. O perdão é libertador. E é mesmo, é um veneno. Mais uma vez, vou repetir uma coisa que eu já disse aqui ao longo da live, que ficar com mágoa, com raiva, com sentimento, é eu beber um veneno e estar à espera que a outra pessoa morra. Não vai atingir o outro, vai-me atingir a mim. E eu não mereço isso. E metam isso na vossa cabeça. Nós não merecemos carregar um peso da culpa, um peso da raiva, um peso do rancor, um peso do ressentimento. E atenção, que raiva todos nós sentimos no momento. Mas alimentar essa raiva de forma que se torne uma mágoa, aí já é algo que nós podemos evitar que aconteça. Ok? Outra, nos darmos, e esta também é muito importante, nos darmos outra vez a oportunidade de sermos livres das cadeias emocionais. Somos nós que estamos naquela cadeia emocional. Somos nós que estamos ali presos àquilo. Então, é dar-me a minha oportunidade de eu ser livre. Dar-me a minha oportunidade de eu seguir em frente. Dar-me a minha oportunidade de... deixei o meu passado para trás, deixei aquilo que aconteceu e agora eu posso fazer a minha vida. Eu posso ser responsável por criar o meu futuro, por criar a minha vida. Eu vou retirar esta... Muito certo. Eu depois vou colocar todas estas definições na legenda da live. Nos darmos outra vez a oportunidade de sermos livres das cadeias emocionais. Tu daste a ti a oportunidade de seres livre. Pesa mais a nós carregar esse peso do que a quem nos atingiu. Sem dúvida, Filipa. Mas 1000 vezes. Somos nós que estamos constantemente a carregar aquilo. Outra, perdão significa uma decisão, tirar um peso de dentro de nós. Vocês estão todos mega em sintonia. O que é isto? É uma decisão e tirar um peso dentro de nós. Tirar o peso, ok? Outra, libertar a culpa que eu atribuo a alguém em relação a algo. Ou seja, também estou a libertar, querendo ou não, estamos a libertar também a outra pessoa, apesar de que muitas vezes tu vais perdoar e nem sequer vais falar com a outra pessoa, mas às vezes também estás a permitir que aquela pessoa siga em frente, porque muitas vezes quando nós somos obrigados a continuar a lidar com a pessoa de quem nós temos uma mágoa, sempre que há uma conversa, sempre que há uma situação, entra em conflito. Porquê? Porque a situação não está bem resolvida, porque o perdão ainda não foi dado. Então, em primeiro lugar é para nós, mas se calhar também vai ajudar os outros, como esta pessoa aqui definiu muito bem, libertar a culpa que eu atribuo a alguém. É permitir-se, esta aqui também coloquei em negrito, é permitir-se aceitar que nós não somos culpados pelo que os outros nos fazem. Eu vou repetir. É permitir-se aceitar que nós não somos culpados pelo aquilo que os outros nos fazem. E nós muitas vezes passamos por situações na nossa vida em que nós estamos inconscientemente a pensar que a culpa é nossa. Aquela pessoa traiu-me, a culpa deve ter sido minha. Aquela pessoa errou comigo, a culpa deve ter sido minha. Aquela pessoa não teve uma boa atitude comigo, a culpa deve ter sido minha. Não. E às vezes tu podias ter agido de uma forma diferente. Podias. Eu olho para trás e eu vejo imensas situações que eu podia ter agido de uma forma diferente, que eu podia ter feito coisas de uma forma diferente. Mas mais uma vez eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Por algum motivo eu tomei aquela decisão para ser uma mais acertada. Gente, não vou ficar a carregar esse peso. É permitir-me aceitar que eu não sou culpada por aquilo que o outro me fez. Eu não sou culpada. Tu não és culpado. Aconteceu. Mas Petra, eu podia ter feito de uma forma diferente. Ok, podias. Faz diferente de uma próxima vez. Eu quando sinto que eu estou a carregar culpa relativamente a algo, isto é também algo que eu trabalho
em terapia com as pessoas, troca a culpa pela autorresponsabilidade. Em vez de eu carregar uma culpa, em vez de eu ficar a alimentar uma culpa pelo passado, eu vou autorresponsabilizar-me pelo meu futuro para evitar que aconteça novamente. Para fazer diferente de uma próxima vez. Para não tomar as mesmas decisões, para não fazer as mesmas escolhas. Eu sinto-me culpada por ter permitido que alguém ficasse na minha vida, alguém que não me valorizava, que deu cabo da minha autoestima, que deu cabo do meu amor próprio. Eu sinto-me culpada por não ter conseguido ver isso antes, eu sinto-me culpada por ter permitido que isso durasse tanto tempo. Eu escolho não me sentir culpada e sim assumir a autorresponsabilidade de não permitir que isso aconteça novamente. Não vou permitir que alguém fique na minha vida se não for para me dar o valor que eu mereço. Não vou permitir que alguém fique na minha vida se não for para me dar o amor que eu mereço, porque eu sei o valor que eu tenho. Então é trocar a culpa pelo passado, pela autorresponsabilidade que eu tenho diante do meu futuro. De não permitir que aconteça novamente. De evitar que as coisas aconteçam novamente. E mesmo que eu leve esta autorresponsabilidade de tentar evitar que as coisas aconteçam novamente, eu também sei que a vida muitas vezes não acontece como estamos à espera. E isto às vezes também é um... Não vou dizer que é um erro, mas é um mecanismo de defesa que nós arranjamos, que é: as pessoas já me magoaram tanto no passado que agora vou levantar muros à minha volta e não vou permitir que ninguém se aproxime de mim, porque eu não quero voltar a ser magoada, eu não quero voltar a ser magoada. Não, porque tu também precisas de pessoas. A questão é que se calhar vamos estar mais atentos aos sinais. Vai haver até momentos em que vamos ser um pouco mais desconfiados, porque já fomos tão magoados no passado que temos medo de ser magoados outra vez, mas isso não quer dizer que nós vamos impedir as pessoas de entrarem na nossa vida. Ok? Então pode ser um mecanismo de defesa quando alguém já nos magoou e nós levantamos aqueles muros para não permitir que as pessoas nos magoem novamente. Mas é também importante perceber que posso ter muros à minha volta, mas é importante que eu também tenha portas para deixar que pessoas entrem. As pessoas certas. Simplesmente vamos estar mais atentos. Mas é muito esta troca que nós precisamos de fazer. Troca pela culpa do passado, pela autorresponsabilidade pelo futuro. E a última que vocês me deixaram. Deixar de colocar a culpa na pessoa, autorresponsabilizar-me e seguir em frente. E quando tu deixas de colocar a culpa na pessoa, não quer dizer que a pessoa não tem culpa. Ok? Isto é algo muito importante. Não é porque tu estás a tirar a culpa do outro que a pessoa não tenha culpa. Ela pode ter culpa, mas é tu sempre a pensar: o que é que me vai ajudar? O que é que me vai ajudar a mim? O que é que me vai permitir viver uma vida mais intencional? O que é que me vai permitir viver uma vida mais leve? O que é que me vai permitir viver a vida que eu quero viver? É o perdoar ou não perdoar? É o guardar mágoa ou libertar-me deste peso? O que é que me vai ajudar a mim? Então pergunta-te: o que é que me vai ajudar a mim? Eu continuar a culpar-me ou eu perdoar-me? Eu continuar a culpar aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, ou perdoar? Eu continuar a culpar a vida ou entender que a vida fez aquilo que tinha que fazer e muitas vezes tu não vais entender. Gente, muitas vezes tu não vais entender porque é que aconteceram certas coisas. E às vezes nós passamos a nossa vida em busca de respostas. Porquê que isto aconteceu comigo? Porque esta pessoa foi assim comigo? Porquê que esta situação me atingiu desta forma? Porquê que aconteceu comigo e não aconteceu com o outro? Porquê? Inclusive no sábado eu fiz uma live, que ela não está aqui no meu perfil, nem sei se o perfil que me convidou a fazer se já partilharam, mas eu depois vou ver e qualquer coisa eu partilho. Nós estávamos a fazer uma live sobre doença crónica. A saúde mental na doença crónica, ou seja, em pessoas que têm uma doença que foram diagnosticadas muitas vezes em criança e essa doença vai durar para o resto da vida. Diabetes, nós no caso estávamos a falar sobre anemia falciforme. Nós estávamos a falar sobre como muitas vezes a pessoa fica com raiva de porquê que esta doença tinha que me calhar a mim e não calhar a outra pessoa. Com tanta gente no mundo, com tantos familiares, porquê que fui eu a escolher? E a pessoa fica com raiva desta situação. Essa raiva e esse sentimento que é válido, totalmente válido, precisa também de ser trabalhado. Porque senão também vai acabar até por piorar o meu próprio estado emocional e psicológico. Então às vezes é totalmente válido, gente. É válido que tu fiques com raiva, é válido que tu fiques com mágoa, é válido que isso mexa contigo, é válido que tu até queiras que responder na mesma moeda. Mas a pergunta é: em que isso te vai ajudar? Em que isso te vai beneficiar? Continuar a carregar esse sentimento, por muito válido que ele seja, não te vai ajudar. Então tu podes escolher: a partir de hoje, eu escolho perdoar.
Eu escolho libertar-me deste peso. Eu escolho libertar-me desta cadeia emocional. Como é que tu vais escolher isso todos os dias? Lembrando-te disso todos os dias. Nem que tu tenhas que pegar um papel e uma caneta e todos os dias escrever o nome dessas pessoas que tu precisas de perdoar. Ou escrever uma carta para ti. Petra, eu perdoo-te por tu teres escolhido isto e aquilo. Eu perdoo-te por tu teres permitido esta situação. Eu perdoo-te por tu teres... Ai, gente, estou gaga. Preciso de água. Eu perdoo-te por tu teres tomado esta decisão. Fizeste o melhor que sabias com aquilo que tu tinhas. Eu perdoo-te por tu teres permitido que isto durasse tanto tempo. Eu perdoo-te por causa disto, isto e daquilo. Naquele momento não devias ter agido assim, devias ter agido de uma forma diferente. Eu perdoo-te, porque era isso que tu sabias. Fulano tal, Ana, Gertrudes, Mariana, Rui, escreve o nome das pessoas que tu precisas perdoar. Eu perdoo-te. Eu perdoo a vida por ter permitido que esta situação acontecesse comigo. Eu perdoo a vida por ter permitido que esta doença chegasse ao meu corpo. Eu perdoo a vida por me ter colocado nesta situação. Eu perdoo-te. E escreve isso as vezes que forem necessárias, até tu sentires que quando estás a escrever isso já não te afeta tanto, até tu sentires que essa ferida se transformou numa cicatriz. Se for preciso falares com alguém, fala. Fala, se tu sentes que esse assunto só fica resolvido quando tu encerrares algum assunto com alguém, fala com essa pessoa, ganha coragem. Ou não ganhes coragem, vai sem coragem mesmo. Porque tu mereces. Tu mereces viver sem estar preso a essa situação. Já teve coisas que eu perdoei e não tive que falar com as pessoas. Já teve coisas que eu perdoei que eu senti que só iria ficar resolvido se eu falasse com alguém, com a pessoa em questão. Porque eu escolho todos os dias viver a vida que me faz sentido e viver a vida que eu mereço viver. E viver a vida que eu mereço viver também se trata de não estar a carregar pesos que são desnecessários. Nós já temos tantos pesos que nós temos que carregar todos os dias da nossa vida. Peso das responsabilidades, peso das tarefas, peso do trabalho, peso disto. Então, se existem pesos que eu posso escolher não carregar, eu vou escolher não carregar. Acho que esta deve ter sido das lives mais longas que eu já fiz. E espero que tenha feito sentido. Ok? Espero que tenha feito sentido desse lado, espero que tenha feito sentido para quem me está a ouvir, para quem me está a ver, seja onde tu estiveres, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Mas que tu realmente consigas, a partir de hoje, tomar essa decisão. Perdoar. Não é fácil, mas é necessário. Às vezes temos facilidade em perdoar os outros e dificuldade em perdoar nós mesmos. E muitas vezes já é difícil perdoar os outros. E às vezes é mais difícil ainda perdoar-nos a nós. Mas é um processo. Todos os dias. Todos os dias, se eu acordar com aquela consciência, com aquela intenção, eu vou fazer e vou construir a vida que eu mereço viver. Então eu não mereço viver uma vida com culpa e não mereço viver a vida a carregar um peso do passado. Então o que é que eu preciso fazer? Preciso escolher perdoar esta situação. Eu vou perdoar. Eu escolho. Não é uma questão de sensação. É uma questão de decisão. É uma das frases que está no meu filtro. Não é uma questão de sensação. É uma questão de decisão. Eu decido. Eu não tenho vontade de, mas eu decido fazer. Eu escolho. Então escolhe. Ok? Escolhe. Diariamente escolhe. Sei que não é fácil. Tudo é um processo. Confia no processo. Mas esse processo pode começar hoje e vai seguir. Sabendo novamente que há feridas que são maiores, há feridas que são mais pequenas, há feridas que são mais profundas, há feridas que merecem um tratamento, há feridas que precisam de outro tratamento. E está tudo certo. Eu vou tratar cada ferida com o cuidado e com a paciência que elas merecem. Até essa ferida se tornar uma cicatriz fechada, onde eu passo a mão e não dói mais. Ok? Porque nós merecemos. Obrigada pela vossa presença. Fico mesmo muito, muito feliz que tenha feito sentido. Um abraço enorme às pessoas que estão desse lado e que me estão a escutar e que ainda estão a carregar algum peso. Um abraço enorme mesmo. E se vocês não estiverem a conseguir sozinhos, gente, procurem ajuda. Façam terapia. Eu dou várias vezes um exemplo, porque às vezes vocês pensam que deste lado nós não passamos, gente. Eu fiz terapia durante
1 ano, foi quase 2 anos. Mais de 1 ano e meio foi semanal. E acho que só passado 1 ano é que houve uma situação que eu consegui perdoar. Então procurem ajuda se tiverem a precisar. Não carreguem esse peso sozinhos. Falem com alguém, partilhem com alguém. Mas vivam a vida que vocês merecem viver. Tá bem? A live vai ficar salva no perfil. Esta aqui eu vou deixar salva. Vou deixar por tempo indeterminado. Por isso, se vocês quiserem enviar para alguém que vocês sabem que esta mensagem vai ajudar, enviem para essa pessoa. Ok? Ajudem também alguém. Se esta mensagem fez sentido para ti, vamos partilhar com outras pessoas. E uma ótima semana. Uma semana leve, uma semana intencional, uma semana mega, mega, mega realizada, com muito propósito. E mesmo que as coisas corram mal, que tu continues com um sorriso no rosto, a fazer um bom dia, a focar-te naquilo que tu podes controlar, porque há coisas que tu não vais conseguir controlar. Temos um feriado esta semana, dia do trabalhador, então alegria, minha gente. E mesmo que as coisas não aconteçam 100% como nós estamos à espera, porque isso não vai acontecer nunca, que nós coloquemos o foco naquilo que nós podemos controlar. Ok? Um beijinho, obrigada pela vossa presença e uma ótima semana. Tchau, tchau.